É isso aí, pessoal. Quem está falando é o Roberto. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Hobby Arts. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como a gente pode utilizar brushes aqui no Procreate. Eu gosto bastante de utilizar o Procreate, né? Hoje em dia é meu programa de desenho favorito. Eu acho ele muito interessante e ele tem essa função que é você consegue criar seus próprios brushes ou criar, misturar ou algo assim. E fica bem interessante, né? De você poder baixar, poder utilizar os brushes que você gosta. Eu tenho alguns modelos que eu fiz aqui, que eu achei bem interessante. Eu vou mostrar aqui no Procreate para a gente poder dar uma olhada. Alguns que eu achei legal, que eu já utilizo, né? Eu criei até uma pastinha aqui, ó. Se você olhar, vem comigo aqui no Procreate que você vai ver, né? Então, se você vir aqui nessa pastinha de pincéis, nós temos aqui as bibliotecas, né? Aí eu tenho esse conjunto aberto, que é o que eu fiz, né? Dos que eu estou montando. Então, tem um que eu já utilizo, que eu baixei, peguei na internet, de algum outro, né? Que eu uso para ser o meu principal para fazer os risquinhos. Ele é bem interessante para fazer as linhas e tal, né? Então, para eu desenvolver um personagem, alguma coisa assim, eu gosto de utilizar ele porque ele faz uma arte final bem interessante, né? Dá um destaquezinho legal, assim, dá para você fazer bastante coisa só com ele. Então, fica bem massa de utilizar só dessa forma também. Então, acho bem massa, assim, de você utilizar, né? Outro interessante que eu gosto, além desse aqui, e esse foi o que eu baixei, né? Só que eu estava testando algumas funções que vale a pena você pensar quando você vai fazer. Por exemplo, imagine o seguinte, eu vou fazer aqui, deixa eu apagar esse aqui, né? Vamos fazer aqui, então, um círculo. Então, eu fiz ele aqui, opa. Beleza. Então, utilizei aqui a função do Procreate para conseguir fazer o círculo sem problema nenhum, né? Aí agora eu quero fazer alguns risquinhos e tem várias formas que eu posso fazer isso. Eu vou criar uma nova layer aqui só para a gente não ter problema com isso, né? Mas é bem fácil, olha só. Dos que eu criei, que eu achei interessante, que dá para a gente utilizar, uns que eu gosto são esse primeiro, que foi o primeiro que eu fiz, que é como se fosse um risquinho mesmo, né? Que você faz vários riscos com o seu lápis, com a sua caneta, e dá para utilizar ele. E ele é legal que eu posso fazer riscos aleatórios, então se eu quisesse fazer aqui em volta, né, tudo riscadinho assim, eu consigo de uma forma simples e fácil. E eu fiz ele para ser randômico, né, randômico mais ou menos de acordo com onde está o lápis. Ó. Então, como assim, da forma que está o lápis? Então, se eu faço o risco de cima para baixo, ele fica reto voltado para lá. Se for de baixo para cima, ele inverte. Se for da esquerda para a direita, ele vai fazer de um jeito, da direita para a esquerda ele faz de outro. O que isso me ajuda? Aí eu consigo fazer o risquinho assim, ó. Ele consegue fazer em volta do objeto. Então fica bem legal para você conseguir fazer uma sequência de riscos e tal. Então esse foi o primeiro que eu montei e já me atende bem, assim, fazendo só essas funções bem básicas, bem legal, assim, bem tranquilo, né? Aí o segundo que eu gostei também é o próximo de risquinho também, é a mesma ideia, ó, são 4 risquinhos que eu fiz, só que eles são randômicos, então a ideia é para eu preencher como se fosse que a gente faz uma chura, né, alguma coisa assim, uns hatchings, né, tô acostumado a falar hatch porque eu tô pesquisando bastante brushes, aí só pesquiso por hatchings, assim, para ele funcionar, mas são as achuras, então ele também fica legal você fazer dessa forma aqui, ó, dá para você fazer toda a pintura do seu desenho só dessa forma, como se fosse um lápis, então riscadinho, fica bem legal. E outra coisa que eu gosto de fazer aqui no Procreate, nos desenhos normais, quando eu faço, né, eu gosto bastante de fazer uma textura, que é mais ou menos essa aqui, ó. Tem vários artistas que fazem assim, como se fosse 3 risquinhos, e esse risquinho vai ser a achura dele. Aí você pode fazer diminuindo e tal. Tem hora que dá para você fazer individual e tem hora que você gostaria de fazer vários desses de um jeito mais fácil. Aí eu falei, pô, podia fazer um que já representasse isso, né? E eu fiz. Fiz esse aqui, ó. Deixa eu ver se tá certo. Assim, tem que ser de cima para baixo. Então a orientação que eu faço é um pouco diferente. Então se eu fizer de cima para baixo, ó, vindo daqui, ele já vai fazer todo um risquinho de achura para mim. Aí fica bem legal. Dá para fazer parte de roupa, de armadura, fazer um risco constante. Só dessa forma aqui fica bem legal de se produzir, de fazer também. Então esse foi o primeiro que eu fiz. Aí eu fiz esse menorzinho, né? E fiz também
um outro que é um pouco maior. É a mesma ideia. Aí eu passaria ele aqui. Então ele faz essa mistura, né? Aí depois eu venho com um pincel normal, pode ser o quadrado, ou qualquer um outro. Aí eu vou só fechando aqui embaixo, se for o caso. Então também facilita a minha vida nessa hora de fazer esse tipo de achura. Então fica bem legal e tal, dá para você fazer. A única dificuldade que eu tive é que não dá para você fazer ele direto para ser só um assim, né? Então se eu for fazer só peguei um outro. Só um assim, ele não. Você tem que fazer na sequência. Então, você consegue fazer assim, consegue fazer voltando, descendo, subindo. Cada um vai ser para um lado, aí você vai mesclando ali no seu desenho sem problema nenhum. Então, é tranquilo, né, de fazer. Mas é o jeito que eu estou conseguindo de utilizar aqui. E achei bem interessante fazer assim. Outro que eu achei massa, eu ainda estou testando esse, que é como se fosse fazer as folhinhas para uma árvore, né? Então eu fiz um maior, deixa eu ver aqui, mais ou menos desse tamanho. Então, por exemplo, vamos supor que esse círculo aqui vai ser minha árvore, né? Aí eu posso riscar direto ela e ir acrescentando aqui, ó. Aí eu vou só jogando vários deles e ele vai dando as folhinhas aleatórias para mim, que ele é um brush inteiro assim, ó. Então ele já dá a forma da árvore e ficaria legal, né, para você fazer mais aleatório e tal. Eu acho que fica massa para você pensar no desenho assim. Eu ainda não fiz com cor, mas vamos supor, por exemplo, deixa eu colocar um verde aqui, ó. Vamos ver se daria certo só com verde. Põe ele aqui e tal. Aí ele vai estar diminuindo. Aí eu coloco um verde mais escuro se eu quiser, por exemplo, aqui embaixo, né? Pode ser mais escuro. E um mais próximo do amarelo aqui em cima para fazer uma sombra e ir mesclando. Eu sei que tem como eu ir mesclando também no próprio pincel, de ir mudando e tal, mas dessa forma eu achei legal, que dá para fazer bastante coisa só com ele. E é bem simples, né? Bem interessante. E aí eu pensei em outra forma também. Não só de fazer esse colorido assim, né? Mas se eu quisesse fazer folhas constantes. Aí eu testei vários tipos, alguns não ficaram tão bons, mas funciona também. Por exemplo, esse aqui, ó, se eu for riscando assim, né? Ele. Peraí, acho que ele tá invertido. Esse aqui eu ainda não consegui mudar ele, mas eu fiz uma sequência de folhas e tal para eu conseguir mexer. Mas aí eu fui testando outros, né? Deixa eu apagar. Vamos pegar esse outro próximo aqui. Será que é esse? Acho que é esse aqui. Não, é invertido. Aí, daria para mim fazer mais ou menos assim também, ó. Vou fazer uns risquinhos e tal, para fazer o estilo da árvore. Também ficaria interessante, né? Fazendo com essas linhas assim. Dá pra fazer bastante coisa, né? Fazer um cenário, uma graminha e tal. Só que ele fica muito específico. Então, aí eu tô mesclando. Coloquei esse e fiz também um outro tipo que eu achei mais legal, que é esse aqui das folhinhas. Só que elas são coloridas. Então, qual que é o contexto dessa aqui? Imagine, por exemplo... Deixa eu tirar esse aqui, ó. Imagine, por exemplo, que eu vou fazer uma árvore. Então, vou lá, pegar aqui... Aí eu fiz, sei lá, vamos fazer ao vivo aqui pra gente tentar fazer mais ou menos como que eu pensei, né? Então, quando eu faço o desenho de uma árvore, eu faço mais ou menos assim, né? Bem riscado e tal. Aí ela vai ser preta, sei lá, colorido no fundo, né? Aí o que eu posso fazer? Eu posso pegar as folhinhas, ó, e vir aqui de acordo com o que eu tô fazendo dela. Então, diminuindo aqui, né? Opa. E vou pôr no final. E essa eu consegui fazer ela para ser aleatória. Então, eu consigo fazer os tamanhos dela diminuir. Só que aí tem que ser na cor, né? Então, imagine que vai ser colorida aqui e tal. Aí eu já consigo fazer vários. Se eu fizer invertido, ó, ela vai para baixo. Então, você tem que pensar bem pro lado que você tá produzindo. Eu achei bem legal de fazer esse tipo de configuração. Então dá para fazer bastante coisa, né? Claro que aí nesse caso a árvore tem que ser na cor que eu estou fazendo o meu desenho, mas achei bem interessante para você fazer cenários, para fazer as formas que você quer. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma graminha ali no fundo, alguma coisa assim, aí eu posso fazer uns risquinhos desse, né? Posso ir mesclando, posso pegar depois
Talvez aquela outra que eu fiz aqui, para colocar pequenininha. Deixa eu ver menorzinho aqui. Opa, ficou muito pequeno. Como se fosse uma graminhazinha assim, meio aleatório e tal. Então dá para fazer várias coisas só com esses brushzinhos bem interessantes de se produzir, né? E são fáceis de você criar aqui no próprio Procreate. Então dá para dar uma textura e tal. Aí eu fui criando outros pincéis, por exemplo, esse do risco aqui. Quando eu quisesse fazer aquela mesma forma que eu fiz, só que ele vai fazendo vários riscos de uma vez, né? Se eu quisesse dar um tom mais próximo para ele e tal. Aí eu fiz esse aqui, que é aquela mesma ideia, são 3 riscos, só que ele parece mais ele tem uma texturazinha, né? Então daria para eu fazer, por exemplo, uma textura aqui na árvore, dá para fazer um cross-hatching também, olha eu falando em inglês, I'm Englishman, só coloca aqui para fazer como se fossem as achuras e tal, e fica bem legal. E o fato de você conseguir riscar para cada lado que você vai, ele faz os 3, então eu posso fazer ele meio aleatório e tal. Então achei bem interessante você criar e desenvolver esse tipo de brush de acordo com o que você precisa, né? E não é tão difícil de se fazer. Eu ainda estou testando, mas vamos tentar criar um aqui só para a gente ter mais ou menos uma ideia de como faz isso. Então vamos fazer aqui, a ideia é para fazer as graminhas aqui mais altas, né? Como se fosse uns matinhos mais soltos assim, tá? Então, como que eu faço? Então, primeiramente, aqui na minha galeria, eu tenho que criar um documento quadrado. Assim como esse. Você vê aqui, ó, já fiz vários dele. Esse foi aqui o que eu usei para fazer, a folha, né? Esse aqui foi para fazer também um outro tipo de folha, para árvore também, é legal. Aqui eu estava testando para fazer quadrados, e eu tenho até um que eu esqueci de mostrar, mas vai ficar interessante, ó. Vamos voltar rapidão aqui. Vamos voltar nesse aqui, ó. Deixa eu apagar ele. Aí. Nesse outro que eu estou fazendo, olha só que legal. Ele vai ser... Acho que aqui tem uma textura, se não me engano tem. Bom, ele vai ser como se fosse para eu fazer um prédio, né? Então eu tenho dois... Deixa eu refazer essa fase. Eu tô pensando em quando eu vou fazer, por exemplo, um cenário que tem que ser tudo meio colorido e tal, direto, como que eu posso fazer isso do jeito mais fácil, por assim dizer. Então eu fiz um pincel quadrado. E qual que é a ideia desse pincel quadrado? Eu posso fazer um quadrado assim normal, né? Mas eu posso puxar, por exemplo, eu vou fazer uma ideia de desenhar prédios, né? Então, vamos colocar aqui um roxinho, ó. Então vamos supor que aqui eu vou fazer vários prédiozinhos, né? Aí eu vou criando aqui uma sequência, mais ou menos assim. Aí aqui embaixo eu posso colorir eles, né? Já para a parte onde ele fecha. E vamos supor que aqui ele vai precisar daquelas janelinhas e tal. Aí eu criei esse quadradinho aqui que são janelas aleatórias, ó. Então eu vou lá e mudo a cor, né? Poderia ser uma cor mais clara e tal. E vou colocando direto aqui. Aí é só clicar, segurar e fazer. Então dá para criar várias coisas, né? Bem bobo assim, mas é uma coisa bem interessante para você poder facilitar a sua vida na hora de produzir esse tipo de cenário, que vai ser aquele cenáriozinho lá de fundo, né? E eu tô vendo um jeito para fazer vários de uma vez, mas só desse aqui de fazer esses quadradinhos aqui já vai auxiliar na minha produção sem problema nenhum. E ele fica meio aleatório também, se eu não aperto tanto a caneta, ó, dá para fazer ela ficar bem levinho para você poder ir estruturando lá no fundo. Então já dá uma ideia de prédio bem legal, assim, bem tranquilo, sem problema nenhum, sem você precisar se preocupar tanto em produzir esse tipo de cenário. Claro que, assim, a ideia é meio misturada, né? Mas é legal. Tá, como que eu faço esse tipo de pincel? É simples, na verdade. Então, vamos lá, você vai precisar fazer um documento quadrado, deixa ele limpo, sem nada. Aqui pode ser branco, mas na verdade o pincel em si ele tem que ser branco. Então eu ponho esse fundo marrom só para ficar fácil de ver, tá? Aí você cria uma nova camada, coloca a cor branca, sem problema nenhum. Aí você pode fazer o pincel do jeito que você quiser, do que você precisa. Então, no nosso caso aqui, a gente quer fazer
a folhinha lá que eu falei, né? Como se fosse um matinho, a graminha. Então eu posso já imaginar ela mais ou menos assim. Vamos fazer meio aleatório e depois eu vou modificando se quando eu quiser, tá? Pra gente não demorar muito. Vou fazer maior um pouco. Pronto, essa vai ser a nossa graminha, certo? Bem tosco mesmo, bem simples, só pra gente ter uma ideia. O Photoshop também funciona mais ou menos parecido, mas aqui no Procreate eu não tinha feito assim ainda, então achei legal. Aí eu venho aqui, ó, coloco um copiar, tem que ser branco, tá? Se você fizer preto não vai funcionar. Eu venho copiar. Aí eu vou lá nos brushes, ó, e eu vou criar um novo. Então eu crio um novo. Nesse novo você pode mudar, pode pegar de algum outro, mas aqui no novo já vai funcionar. Aí eu venho aqui em forma, e na forma eu venho editar, importar, colar. Aí ele já cola ali certinho para mim. Beleza. Aí aqui eu já posso testar, ó. Tá aqui, mas ele ficou tudo junto, ó. Então o que eu faço? Eu venho aqui no caminho do traçado e temos aqui espaçamento. Nesse espaçamento eu diminuo ele. Quer dizer, aumento o tamanho dele, tanto que você precisa, né? Para esse caso que é graminha e tal, pode ser bem espaçado, né? Porque você não quer uma grama muito perto da outra, nesse caso que ela é para continuar aquela outra que a gente fez, né? Então deixa assim. Você pode colocar tremulação quando você quer que seja aleatória. Quanto mais você colocar, mais aleatória, melhor, dependendo do coisa. Nesse caso aqui não, vou deixar reto assim. Aí você tem estabilização, no nosso a gente não precisa. A gente quer que ele diminua de tamanho de acordo com o que você vai usar aqui no seu pincel. Então vamos lá na Apple Pencil, deixa eu ver. Ou em propriedade, eu nunca lembro isso aqui. Aí você muda aqui, deixa eu ver. Versão estimada não. Não, acho que é propriedade mesmo. Aí você põe o tamanho máximo, pode deixar gigantão, o tamanho mínimo que você quer e a pré-visualização do carimbo. Pronto, mais ou menos assim. Aí agora a gente vai testando aqui, ó. Certo? Deu certo? Só que tá aleatório, né? Aí dá pra gente criar uma nova camada, porque depois vai que você precisa voltar a editar aquele primeiro, né? Então aqui a gente já vê mais ou menos como que vai ficar. Beleza. Tá quase do jeito que eu quero. Aí você tem que ir testando, né? Vai clicando aqui e vai vendo. Eu gosto bastante de mudar essa parte da dinâmica dele, que vai ser a tremulação de tamanho. Olha lá, aqui ficou bom. Aí, ó, tá vendo? Com aleatório e tal, assim fica massa. Então, nesse caso, pode ser por tremulação, pode ser por velocidade. Não, velocidade acho que fica esquisito. Deixa só a tremulação mesmo. Pronto. Aí ele fica mais randômico, mais aleatório e tal. Aí agora, por exemplo, a gente volta naquele que a gente fez da árvorezinha lá, né? Nesses do fundo aqui. Só que ele é preto, né? Pego o fundo preto e vou colocando, ó. Tá vendo que deu certo? Então eu posso ir passando ele, que ele vai criando as graminhas do jeito que eu preciso ali, sem problema nenhum. Aí se você quer mesclar a cor, aí você vai, aumenta, deixa ali do jeito que você quer para cada um. Então é bem legal, né, de você produzir esse tipo de material para facilitar na hora que você está testando. O que eu mais gostei foi essa produção de conseguir fazer o desenho, né? Então, por exemplo, eu venho aqui, opa, sei lá, deixa eu abrir, cadê? Uma nova camada. Daquela que eu falei para vocês, né, de fazer o desenho do personagem normal, né? Então, deixa eu pensar aqui. Vamos fazer um rosto do Homem-Aranha rapidão, só para não ficar gigante o vídeo. Então, fiz o rosto dele grandão. Aí eu quero fazer aqueles detalhes com achura bem simples. Aí eu posso vir aqui e já vou riscando direto com esse. Isso é o que eu achei mais massa, assim, porque vai facilitar muito a minha vida na hora de fazer esse tipo de desenho, né? De fazer o risquinho e tal. Então fica bem legal para quem faz quadrinhos, faz coisa que precisa produzir em larga escala. Esse tipo de conteúdo facilita bastante para você fazer. E você vai mesclando, vai mudando de acordo com o que você precisa. É bem interessante, dá para estudar muito mais. Então essas são algumas ideias que eu tenho aqui para o Procreate. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu joinha aqui. E se tem alguma dica, alguma ideia que eu poderia aplicar aqui nos meus vídeos também para a gente produzir junto, só deixar aqui nos comentários. Valeu pessoal, até a próxima e